Olá pessoas, aqui é a Dani Carlin do blog Falando Pelos Cotovelos. E aí, tudo certinho com vocês? Então, esse é mais um diário de um linfoma. Eu senti que eu deveria falar do tema que eu vou falar hoje, que eu acho que vocês já devem ter visto aqui na thumbnail. É thumbnail que chama? Acho que é. Enfim, aqui no título do vídeo. E que é sobre morte, sobre más notícias, tá? Eu senti que eu deveria falar porque eu vi no dia 21, né, teve o falecimento da Nara Almeida, que era aquela modelo que tava lutando contra o câncer. Era um câncer de estômago, se eu não me engano. Eu não tava seguindo, nem acompanhando o caso dela, mas esses casos eles têm um apelo grande para quem passou por isso. Então eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho da minha experiência para vocês, que é isso que é o diário de um linfoma, não é verdade? Então, é o seguinte, a gente fica no hospital, a gente fica sabendo de bastante coisa, a gente tende a seguir grupos. Eu, por exemplo, eu sigo o Linfoma de Hodgkin Brasil no Facebook. E a gente fica sabendo de muita coisa. É muito interessante fazer isso porque nós temos contatos com muitas pessoas, nós tiramos muitas dúvidas, a gente tem a oportunidade de colocar uma dúvida nossa para outras pessoas que também passaram pelo que a gente passou responder. A gente tem a oportunidade, às vezes, de ouvir uma dúvida de uma outra pessoa que a gente nem sabia que era uma dúvida nossa e de repente a gente percebe que é uma dúvida nossa. E aí é interessante participar desses grupos por isso. Então assim, eu participo do Linfoma de Hodgkin Brasil no Facebook e eu também acompanho várias pessoas, acompanho algumas histórias. E assim, a gente fica sabendo de algumas coisas, a gente fica sabendo de algumas histórias e elas nem sempre têm um final feliz. E isso tem um impacto muito grande na nossa história. Nem precisa ser só do tipo de doença que a gente está enfrentando, né? No caso da Nara era de estômago, por exemplo. Mas a gente sente... É uma coisa que bate de uma forma diferente. Eu tô dizendo isso porque, por ser enfermeira, eu ficava sabendo dessas coisas. Eu até seguia algumas pessoas, ficava sabendo de algumas histórias. A gente sempre sabe, né, de pessoas que até minha mãe mesmo tava falando, né, parece que tá cheio de gente agora que tá com... A gente tá sabendo de mais pessoas, cada vez mais pessoas com câncer. Então eu ficava sabendo de pessoas que estavam passando por isso e algumas histórias que terminavam com o falecimento da pessoa. Eu até segui uma menininha que ela se dizia make-up artist, que ela fazia umas maquiagens e tal, que era a Lisa Zara, era uma holandesa, era uma muçulmana holandesa que eu seguia. Era uma menininha de 8 anos, 10 anos que eu seguia no Instagram e ela tinha um câncer que se alastrou e tal, e ela veio a falecer. E eu senti muito a partida dela, mas eu confesso a vocês que eu senti diferente do que eu sinto agora depois que eu vivi o câncer, né? E eu queria falar para as pessoas que isso acontece mesmo, que é difícil, como se... É uma sensação de como se a gente fosse um exército e tivesse perdido um companheiro, tivesse perdido um soldado nosso, assim, um colega nosso, no meio da guerra, né? É uma sensação terrível, né? A gente se sente mais vulnerável, digamos assim, né? Parece que foi mais um, parece que o câncer se tornou um pouquinho mais forte quando ele leva alguém. E isso é difícil de conviver quando você tem essa notícia. E eu queria dizer pra vocês que, pensando bem, eu acho que isso é normal, né? A gente ficar... Eu tava falando que a gente tem umas notícias dessas lá no grupo do Facebook e muita gente me disse, não,
sai do grupo e tal, não fica ouvindo isso, eu entendo, né? Eu mesmo pensei nisso, em sair, não ficar mais vendo e tal, mas além do que eu falei antes de ter essas dúvidas esclarecidas, de você poder esclarecer a dúvida de outras pessoas, porque eu faço os vídeos para isso, né? Para esclarecer, para dar o meu testemunho do que eu passei, para que outras pessoas que estejam passando pelo mesmo que eu passei saibam como vai ser, o que vai acontecer. Assim, não fiquem tão no escuro como eu fiquei. Então, eu faço os vídeos para isso. Então, eu acho que eu estar lá no grupo é interessante. Muitas vezes eu respondo também, eu comento e eu vejo as pessoas respondendo e eu acho isso muito interessante. Então, eu acho que, sei lá, partindo da minha visão do que eu acho que eu deveria fazer com o que essa doença me trouxe, eu acho que eu não deveria sair do grupo. E embora eu fique muito arrasada quando eu escuto história de gente que se foi, principalmente nesse caso que é um tipo de câncer que é o que eu tive, apesar de me deixar muito, muito triste, muito, muito arrasada, eu acho que ele é necessário pra gente saber também que isso acontece, pra gente também se preparar. Porque a gente não pode só acreditar que vai dar tudo certo. A gente também tem que se preparar para se algo der errado, né? A gente também tem que preparar a nossa vida, a nossa família e saber que isso pode acontecer. A gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, né? E saber que isso não é um castigo, isso não é Isso é uma coisa da vida, né? E a gente tem que aceitar essa coisa da vida. A gente espera que não, a gente espera que o natural aconteça, que a gente fica velhinho, que a gente conheça nossos netos, que a gente viva plenamente a nossa vida da maneira que a gente escolheu e morra aí depois de tudo isso. Mas a gente tem que saber que tudo pode acontecer. E é desse jeito que eu encaro, sabe? Eu tento pensar que é muito triste, é triste pra pessoa que se foi cedo, é triste pra família, a gente tem que pensar muito na família, mandar muita energia positiva para que eles consigam passar por isso, por esse momento tão triste que é uma sensação de derrota mesmo, de uma maneira mais tranquila e mais serena possível, mas que a gente também tem, que é normal ter essa sensação de, puxa, perdi um colega, um soldado, um camarada que tá na mesma luta aí que eu, na mesma batalha, né? Saber que é normal ter essa sensação de fraqueza, de se sentir vulnerável, né? Não de fraqueza, mas de vulnerabilidade, mas que também mostrar pra você que isso faz parte, de que é humano se sentir assim, de que é humano passar pela morte, que isso pode acontecer com qualquer um de nós, sendo por causa da doença ou não. A gente tá doente, a gente pode estar passando pelo linfoma, por um câncer qualquer, do mesmo jeito que a gente pode, sei lá, tá no prédio que caiu lá no centro. Mesmo estando doente, a gente nem morre disso, né? Mas a gente tá aí, na vida, vulnerável. E assumir que isso pode acontecer. Eu pensei muito enquanto eu tava doente e aceitei muito isso. E eu acho que isso também me deixou mais tranquila. Não é que eu aceitei a morte, assim, se eu morrer tudo bem. É mais não é um dane-se, é um tudo bem, tá tudo bem. Não é o que eu quero, mas tá tudo bem. E eu acho que a gente devia pensar nisso também, porque faz parte da vida, não é? E mandar muita força, porque eu acho que a gente tem que lutar enquanto a gente tiver força. A gente tem que
tá com a cabeça boa para conseguir lutar enquanto for possível, aceitar quando não for mais possível, e que a nossa família e os nossos amigos estejam com a gente na luta ou na aceitação. Bom, era isso que eu queria falar. Esse é um assunto muito delicado. Se vocês quiserem conversar comigo, deixa recadinho aqui embaixo. A gente pode bater um papo sobre isso. Se vocês quiserem falar algumas coisas, tiverem algumas dúvidas e quiser que eu faça, a gente fale mais sobre isso, a gente pode falar. Se inscrevam aí no canal, em algum lugar aí. Deixe seu joinha pra mim, se você gostou. E acompanhe aí a gente nas redes sociais. E um grande beijo. E até o próximo vídeo.